Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Onboard, o podcast da Unrap que conecta cultura, pessoas e futuro do trabalho. Apertem os cintos que a viagem de hoje começa agora. E, para o episódio de hoje, a gente vai trazer um tema que está na boca de todo mundo, que é como construir uma marca empregadora forte sem perder de vista a cultura organizacional. E lá no OnFly a gente vive isso intensamente, afinal, acabamos de captar 240 milhões, chegamos à marca de mais de 800 colaboradores e acabamos de inaugurar uma sede novinha em Belo Horizonte, ali no coração da cidade. E para falar desse tema, estou aqui hoje com dois convidados mais que especiais, Luciano Lobo, que é o rei do Employer Branding lá na OnFly e também que acabou de conquistar o prêmio profissional do ano Employer Branding Brasil 2025. Bem-vindo, Luciano. Muito obrigado. E Maitê Neves, head de RH da OnFly. Muito bem-vinda, Maitê. Obrigada pelo convite, Jean. A gente que agradece, vai ser um prazer bater esse papo. Hoje a gente está em casa, né? Então fiquem tranquilos. Gente, para começar agora, queria saber, antes do crachá, né, Luciano, Maitê, qual que é a trajetória de vocês, pessoal e profissional? Quais os passos que trouxeram vocês até a cadeira que ocupam hoje? Legal, Jean. Eu tenho uma trajetória longa no RH, já são mais de 15 anos atuando na área. Comecei minha carreira na Ambev, que foi minha grande escola. Depois passei por outras grandes empresas, como Souza Cruz, a Localize, enfim, até chegar aqui na OnFly. E tem sido incrível crescer aí junto com o time. Bacana demais. E você, Lu, como foi essa trajetória até essa conquista tão importante? Enquanto a Maitê, tem uma longa experiência no mercado, eu estou me ingressando agora. Sou formado em jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto. Tive algumas experiências lá na cidade. Recentemente me mudei para Belo Horizonte e agora estou aqui na OnFly, cuidando da comunicação da empresa, de toda a experiência do colaborador e tentando, acho que estou conseguindo agora com essa conquista, com esse prêmio, fazer uma revolução quando a gente fala de marca e de trazer a melhor experiência para quem está querendo entrar aqui na empresa. Foi um trabalho excepcional, com certeza. E é mais um do time dos jornalistas, eu também sou, tá? Só que legal. A critério de curiosidade. Estamos todos em casa, sou da comunicação, formada em relações públicas. Tá tudo em casa, eu sempre falo. Quem faz comunicação tem uma base poderosíssima aí para frente dos negócios. Legal, gente. E aí, trazendo a primeira pergunta aqui, Maitê, um crescimento acelerado como esse que a gente passou da OnFly, mais do que acelerado, inclusive, exige muito, do clima organizacional, dos processos e tudo mais. Como que vocês vêm estruturando isso internamente? E aí, na sua visão, como que as empresas que crescem tão rápido podem cuidar das pessoas sem perder a cultura de vista? Legal. Realmente é um desafio. A gente tem crescido de forma muito rápida e a gente tem tentado se estruturar internamente para garantir essa cultura e que a gente não se perca aí ao longo do caminho. E a gente só consegue manter essa cultura e esse clima bom que hoje a gente tem na empresa com o apoio da liderança. Nós sempre garantimos que o nosso processo esteja alinhado com o nosso discurso. Então, acho que isso é o mais importante. A gente vivenciar na prática aquilo que a gente tem escrito nos nossos processos e na nossa cultura. E os líderes são a grande chave para que isso aconteça na prática, são eles que estão ali no dia a dia. Então, o nosso papel fornecer essas ferramentas, esses insumos, para que eles consigam ali apoiar o time. Legal, é importante demais esse papel da liderança, E aí, acho que uma percepção que parte muito de vocês, e é uma dúvida que eu tenho, quais são os sinais claros, os mais claros e os mais difíceis de ler também, que o clima organizacional está saudável e também aquele sinal de alerta que, opa, não está indo por um caminho que a gente pretendia? Legal, Jean. Eu percebo muito no nosso time um engajamento muito forte e isso de maneira muito orgânica. E a gente consegue perceber, até através das nossas redes sociais, LinkedIn, o quanto o nosso time é engajado. Quando o time perde esse engajamento, já é um alerta para a gente de que algo ali não está funcionando. E também o turnover, que é um dos indicadores chaves do nosso dia a dia, para que a gente
possa acompanhar, né? Quando algo não está legal, as pessoas começam a deixar a empresa, a gente precisa de investigar, entender e ajustar a rota, né? Mas hoje nós temos um time muito bacana e que a gente consegue trabalhar com transparência, que é um outro ponto importante para que o nosso time se sinta confortável de trazer as melhorias, de a gente ter essa troca, e a gente fala isso muito internamente, né? A gente está aqui construindo todo mundo juntos, e é essa a nossa maneira no dia a dia de trabalhar. Perfeito. Comunicação fala muito alto, né? Por isso que vocês são uma dupla dinâmica, trabalham muito bem juntos, né? Somos uma ótima dupla. E até vou aproveitar agora e fazer uma pergunta para a dupla, tá? Primeiro para o Lu. Ô Lu, a questão da comunicação a gente entende que é o termômetro mesmo do clima, né? Na sua visão, qual que foi a principal queixa ou feedback que começou a aparecer nos canais internos quando a gente começou a acelerar, começou a crescer nessa velocidade? E depois para a Maitê, como que vocês usaram essas informações que o Lu trazia, né? Como que foi essa atuação em dupla entre vocês? Quando a gente fala em crescimento, né, principalmente esse crescimento tão acelerado da OnFly, eu acho que não tem como não colocar a comunicação como pilar desse crescimento e como pilar estratégico para acompanhar essas mudanças, o que vem mudando no dia a dia, né, na rotina de todos os OnFlyers, né? E uma coisa que eu vinha percebendo, né, com esse crescimento era um distanciamento, uma desconexão entre os times, porque a partir do momento que vinham chegando muitos colaboradores, as atuações dos times, cada um no seu espaço, no seu momento, e não tinha muita troca entre as pessoas. E um outro ponto muito interessante também é que eu percebia, né, principalmente nos nossos canais internos, é que faltava muito também dos colaboradores entender para onde a gente estava indo, onde a gente está, o nosso destino, qual caminho a gente está trilhando. E foi algumas coisas que, enquanto comunicador, a gente ia percebendo, a gente escutava nos corredores, nos canais de comunicação. E a partir do momento que a gente entende que isso está acontecendo, também por conta de muitas pesquisas, né, que a gente poderia escutar, a gente pode escutar os colaboradores, e que o RH vem, né, para poder entender esses processos e, a partir de qual momento, o que a gente poderia fazer para poder unir esses times novamente e fazer com que as pessoas entendessem mais sobre o nosso produto, as atuações dos setores. E acho que a Maitê vai poder falar um pouquinho do que a gente vem fazendo, pelo menos nesses últimos meses, onde a gente observa um crescimento assim, muito alto da OnFly. Legal. Quando o Lu fala, né, sobre a questão da comunicação, é super importante essa troca, né, com o RH de maneira geral, para a gente fazer esses ajustes dos nossos processos. E uma das coisas que a gente conversou ao longo dessa trajetória de crescimento, e agora todo mundo, né, no mesmo espaço, adequar alguns rituais que a gente tem. E agora a gente tem, por exemplo, toda sexta-feira uma live com a participação dos sócios, sempre tem alguém de alguma área ele contando dos desafios, dos próximos passos, para que o time realmente tenha esse conhecimento e possa ter essa segurança, né, de saber para onde a gente está indo e quais são hoje os objetivos da OnFly. E outra mudança que eu acho que foi primordial para isso é todo mundo reunido em um mesmo espaço. Facilitou comunicação, facilitou processos, a gente consegue descer um andar e a partir daí a gente já está conversando com pessoas de outro time. Então acho que todo mundo reunido em um mesmo escritório foi um marco, tanto para nós colaboradores quanto para a OnFly enquanto empresa. Legal demais essa integração importante, né? E mais uma vez vocês reforçaram esse ponto, né? Comunicação e transparência são essenciais, acho que, nesse crescimento. E tem sido muito especial a gente estar no mesmo ambiente pela primeira vez. A gente tinha o time aqui em Belo Horizonte dividido em 3 unidades. E a gente percebe hoje o quanto facilita a comunicação. O Lu, mais do que ninguém, tem adorado, né, conseguir aí trabalhar com todo o time junto. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que todos os setores reunidos e a gente ter a oportunidade de falar e de escutar, ainda mais eu que todos os dias transmito essas informações para as pessoas, né? Ter essa facilidade de poder visitar os andares e até mesmo fazer uma comunicação mais fácil, até no boca a boca, né? Mais fluida, é muito melhor. Ajuda nessa convivência mesmo, né? A questão física parece que não, mas apesar da gente viver na era digital, tem esse ponto super importante. E convenhamos, o escritório ficou incrível, né? Ficou lindo demais. Você da nossa audiência aí que ainda não conhece a OnFly, ou cliente nosso ou parceiro, venha tomar um café com a gente. Estamos esperando.
Gente, e agora na visão de vocês, né? Quais os principais fatores que fazem o colaborador se sentir parte da cultura? Bom, eu citei no início do bate-papo, uma das coisas mais importantes para o colaborador é vivenciar, né, a cultura, o dia a dia, não só do que aquilo é dito pela liderança, mas também a abertura dele poder trazer e de construir. Então, o nosso time, ele vivencia com muita autenticidade os nossos valores. Então, quando a gente fala de autenticidade, né, de autonomia, de trabalho duro, isso é vivenciado na prática, ele percebe isso e é muito bom porque ele entende que, de fato, ele está conseguindo colocar isso em prática. Então, a partir do momento que a gente tem uma cultura tão aberta, e a gente vê isso lá no nosso dia a dia, os sócios participam de todas as agendas, todo mundo tem ali uma liberdade muito grande de acionar as pessoas, a liderança, enfim, isso faz toda a diferença. Quer complementar, Lu? Não pode continuar. Tranquilo, gente. A gente falou muito do dia a dia, né? Vamos agora voltar um passinho ali, porque a gente entende que o começo dessa jornada é na hora do recrutamento e seleção. Como que vocês conectam a cultura e esse clima do OnFly já nesse momento inicial, do primeiro contato com o candidato? A gente leva o nosso processo de recrutamento e seleção muito a sério e a gente se dedica muito para que esse processo ele tenha o maior nível de transparência possível com o candidato, porque é uma decisão não só da empresa, né, em buscar ali a melhor pessoa para aquele desafio, mas dele também de decidir e muitas vezes de abrir mão, né, de algum desafio que ele está atualmente para vir para o OnFly. E a gente quer que isso dê muito certo. Então, além dessa transparência, e às vezes a gente é até um pouco duro no processo, né, de falar sobre o nosso momento, né, sobre os nossos desafios. A gente também tem um time de guardiões da cultura. E essas pessoas hoje, elas participam do nosso processo como uma etapa do processo seletivo. Eles fazem uma entrevista de cultura para identificar se essa pessoa tem fit cultural conosco. Então, o processo como um todo é desenhado para que a gente traga realmente pessoas que queiram vivenciar a cultura da OnFly e que tenham também esse momento de carreira, né? De acelerar o crescimento, de autonomia, e aí a gente tem um sucesso muito maior no processo como um todo. E acaba que a gente passa também por esse processo, né? Nós somos provas vivas disso. Então, a gente entende desde lá do início, quando a recrutadora explica para a gente, fala sobre a situação da empresa, traz o contexto, né, que a gente está vivendo atualmente. Então, a gente entende, raciocina, pensa, será que isso aqui é o que eu quero para o meu futuro? Então, a gente consegue entender desde o início, desde o recrutamento, que é feito com muito êxito, né, por nossas meninas, se é realmente o que a gente quer trilhar, né, o que a gente quer seguir na nossa carreira. E pelo menos para mim foi o que eu quero, né? Eu acho que eu tenho feito isso aqui dentro da OnFly. Legal, Lu. E você acabou de conquistar, né, esse prêmio pela Employer Branding Brasil. Aliás, um abraço a todos da Employer Branding Brasil. Mas como que você enxerga esse trabalho acontecendo na OnFly? E o que é o EB na prática para você e não só nesse discurso? Perfeito. Conquistar esse prêmio para mim foi uma felicidade assim imensa. Ainda mais concorrendo com pessoas maravilhosas, tão renomadas dentro do mercado e trazendo isso hoje para o contexto da OnFly. Não tem como falar em Employer Brand sem falar em trabalho em equipe. Um trabalho do time de RH, um trabalho do time de marketing e principalmente também com o envolvimento das lideranças. Então, é a partir desse trabalho em equipe, quando a gente fala de marca empregadora e da experiência do colaborador do início, né, quando a gente está lá falando do recrutamento, até a etapa também, caso o colaborador queira sair da empresa. Então, toda essa trilha, todos esses processos são acompanhados passo a passo e com muito cuidado por nós que cuidamos de pessoas todos os dias e tentamos assegurar um máximo de experiência, de cuidado, de efetividade, de assertividade, para que essas etapas sejam feitas com segurança e com muito respeito, principalmente pelo colaborador, porque faz parte da jornada dele, né, de trabalho e da experiência que ele vai ter aqui com a gente. Então, eu acho que esse cuidado com o Employer Brand, principalmente falando sobre marca, é ter as pessoas em primeiro lugar. Perfeito, e importante demais esse ponto, até porque muita gente acha que EB
É só uma campanha ali bonita de LinkedIn, né? Não. Mas aí na visão de vocês, quais ações vocês acham que realmente ajudam a criar uma marca muito mais sólida e também alinhar a expectativa do mercado com a realidade da empresa? Bom, Jean, pensando em marca empregadora, como eu havia comentado, o nosso time hoje são os maiores embaixadores, né, da marca da OnFly. E a gente capacita muito a nossa liderança no dia a dia para acompanhar esse time. A gente investe muito no onboarding da empresa. Hoje a gente tem um onboarding, né, dentro ali da nossa área do RH como um processo muito relevante. A gente fica uma semana ali com o time imerso, com participação da alta liderança, CEO, temos roda de conversa com pessoas que são referência hoje da nossa cultura. Então, a gente entende que até os nossos processos ali no dia a dia muito bem alinhados com o que a gente, né, na verdade. E eu acho que isso tem sido um caminho de muito sucesso com o nosso time. E por isso, mais uma vez, isso acaba reverberando num time altamente engajado. Sem sombra de dúvida, eu acho que o onboarding da OnFly é uma experiência imersiva, né? Onde todos os colaboradores têm um contato muito próximo com o que é ser um flyer, o que é ser colaborador da empresa, quais atividades você vai desempenhar, o que você vai fazer no dia a dia e qual que vai ser a pessoa que você vai encontrar ali dentro, o seu colega de trabalho. Então, principalmente quando você tem um contato com o CEO, você tem um contato com pessoas que são referência dentro da OnFly, e isso faz uma diferença assim, enorme para os próximos passos daquele colaborador dentro da empresa. E faz diferença de verdade, tá? Eu cheguei no fim de 2023, sou prova viva disso, de como era o onboarding e como é agora, e realmente os colaboradores já chegam voando. Então, mérito dessa dupla e todo o time aí de pessoas que a gente tem na OnFly, tá? Legal. Gente, vamos olhar um pouquinho para o futuro agora. Quais os próximos passos que vocês têm ali mapeados já para fortalecer a nossa marca, mas também sem perder a essência no meio desse crescimento tão acelerado? Perfeito, Jean. Eu acredito que os próximos passos, pelo menos aqui dentro da OnFly, é continuar colocando o colaborador no centro das atenções, sendo o pilar de toda essa estratégia, desde o início, né, quando ele chega ali no onboarding, passando por todas as etapas dentro da empresa de treinamento, o acompanhamento da liderança e, com certeza, consolidando todos esses processos. E acho que é uma coisa que a Maitê vai complementar também, uma estratégia nova que a gente está colocando agora, inserindo agora, é um contato muito próximo com universidades, com feiras estudantis, porque a gente está falando de marca empregadora, de atrair novos talentos, e esses talentos a gente acredita estar dentro das universidades. Então a gente está investindo muito nisso, e principalmente com o apoio do marketing, em divulgar as nossas ações, as nossas iniciativas, fazendo o que a gente vivencia na prática e com a intenção de conquistar, né, cada vez mais novos colaboradores e atrair esses talentos para dentro de casa. Porque tem esse ponto também, né? Às vezes a gente vê muita gente, temos uma escassez de talentos, mas será que a gente como empresa está preparando o terreno para esses talentos? E acho que essa iniciativa é super importante para isso, né? Exatamente. E a gente está até reestruturando o nosso time interno, né, para receber essas pessoas, para acompanhar esse crescimento. A gente também tem que estar preparado internamente para isso, não é só contratar, a gente tem que cuidar de toda a jornada do colaborador, né, desde que ele chega conosco. E é muito importante que a gente vá para o mercado, vá fazer essa parceria, que as pessoas também conheçam a OnFly e os nossos talentos, né, que a gente quer trazer para o time. Tem muita oportunidade de crescimento, nós estamos com muitas vagas, né, em aberto para essa, né, para essa estruturação da nossa empresa. E eu percebo também o quanto a nossa liderança tem se engajado nesses processos. Então, tem sido muito bacana e a gente tem tentado ter muita humildade de sentar, redesenhar processo, entender que talvez o que funcionou até aqui, né, a gente vai precisar de adaptar para o tamanho que hoje a nossa empresa está, e a gente tem feito isso com frequência, não só no nosso time, né, mas colocado isso para a empresa de maneira geral. E a participação na liderança, né, em todo esse processo, vai ser sempre o ponto-chave para que esse talento continue aqui conosco. Agora, para mim, um dos maiores desafios que a gente encontra frente ao RH, mas como que o RH consegue traduzir em valores, em práticas tangíveis, que o time realmente perceba isso no dia a dia? Sim, a gente tem desenhado processos que eles conversam com essa cultura.
Então, um dos nossos valores, por exemplo, é desenvolvimento contínuo. Eu tenho que ter isso na minha vivência. O colaborador, ele tem que estar aqui dentro e perceber isso no dia a dia. Então, a gente investe muito em treinamento. Hoje nós temos um programa de idiomas que eu nunca vi um benefício tão fantástico em outra empresa, e eu venho de empresas, né, grandes, estruturadas. Hoje a gente tem 90%, né, de bolsa de estudos para 100% do nosso time. E então ele percebe que os processos condizem com aquilo que está no papel, que está na parede. Então esse é o mais importante. A gente tem que ter coerência com a nossa fala. Perfeito. E acho que já dá para sentir, né? Comprovado que hoje os colaboradores valorizam muito os benefícios emocionais, os educacionais, os sociais, do que só salário, bônus, enfim. Mas como que a gente chega nesse equilíbrio? Como que vocês veem hoje essa personalização de acordo com cada colaborador? Por isso é tão importante a gente ouvir o nosso time. E a gente tem feito pesquisas, né, constantes, tem atuado de portas abertas para que os colaboradores tenham segurança psicológica, né, e confiança de trazer aquilo que faz sentido, aquilo que não faz. E a gente está sempre nesse MVP, né, de tentando melhorar isso aqui não faz mais sentido, isso aqui nós vamos investir, e até para que a gente possa priorizar. Muitas vezes, até por, né, uma questão de recurso que é limitado, a gente não consegue fazer todas as ações ou ter todos os benefícios que a gente gostaria de ter. Mas a gente, nessa proximidade com o colaborador, a gente prioriza aquilo que é importante para ele. E é muito legal também dar visibilidade a eles, escutar as Sim. vozes, né? O que eles têm para falar. Dar protagonismo, dar né? protagonismo aos colaboradores, o que eles estão achando dessa experiência, se eles estão gostando, se eles não estão gostando. E algo muito comum aqui dentro da Unfly são as rodas de conversa em variados assuntos, desde o Setembro Amarelo até o Dia da Mulher. Então a gente coloca sempre o colaborador como protagonista. Então ele tem voz para dar a sua opinião, para falar o que ele está achando da sua experiência na empresa, dos processos. Então é muito bom, principalmente, escutar aquela pessoa que está do seu lado. Não, e são iniciativas incríveis, mas a gente sabe que se as iniciativas também não estiverem conectadas com entrega de resultados, né, nem tudo são flores. Sim. E aí na hora que a pressão aumenta, a pressão por resultado aumenta, que é algo comum, principalmente em empresas que estão acelerando tão rápido. O que mais ajuda a segurar a cultura e o clima de pé? Na minha visão, é a transparência com o time, é a comunicação clara e o colaborador ter a certeza de que a gente tem ali um objetivo, nós temos as nossas metas bem estipuladas e ele entender que esse momento é para a gente chegar em determinado lugar. Então, acho que essa transparência é muito importante. Isso faz com que, mesmo em meio a períodos de turbulência e ansiedade, que é natural para todos nós, né? Nós também somos colaboradores, a gente passe por isso com um pouco mais de tranquilidade. E a comunicação, ela entra como uma grande aliada ali, tanto da liderança dos colaboradores, quanto de nós que queremos passar as informações mais claras e transparentes possíveis. Então, a gente tenta usar todos os nossos canais internos e passar a comunicação, né, a mensagem, de uma forma bem transparente para que ele se sinta esclarecido, entender o que está acontecendo, entender aonde ele está e qual que é o momento atual da empresa. Eu acho que a gente, né, a Unfly, vem fazendo isso muito bem, ainda mais num contexto de crescimento que a gente sabe bem, ainda mais estando dentro do RH. E o RH e a comunicação são fundamentais nesse processo. Mas vocês veem que essas duas áreas, especialmente, elas são protagonistas ou elas têm que atuar mais como um facilitador junto aos times e às lideranças? Na minha visão, o RH sempre vai ser o facilitador. Com certeza. É quem vai estar ali apoiando a liderança a conseguir conduzir o time, é a liderança que está no dia a dia, e nós temos que fornecer as ferramentas, os rituais, os processos para que o gestor consiga fazer isso. Então a gente sempre está aqui como suporte para apoiá-los. E a gente consegue ver isso claramente no dia a dia quando a comunicação não é feita da melhor forma, quando o RH não está envolvido nos processos. Sim. Então, quando isso não acontece, a gente, dentro do setor, consegue perceber algumas coisas que a gente pensa assim, se a gente tivesse ali colocado o dedinho, talvez isso teria sido diferente. Então, é muito perceptível para a gente dentro da área de gente de gestão. E aí, nosso objetivo é cada vez mais trabalhar
em conjunto com os gestores. Nós, né, pensando em RH e comunicação, não fazemos nada sozinhos. Estou com vocês nessa resposta. Acho que a gente tem que parar de atribuir tanta responsabilidade sobre cultura ao RH, usar como realmente um facilitador e capacitar nossas lideranças para que aí a gente consiga expandir a cultura de forma geral. Bacana. E aí agora, usando esse mesmo tema, como que a gente faz que a liderança entre junto e embarque com a gente nessa viagem? Acredito muito no desenvolvimento da liderança e a Onfly investe muito nisso. A gente tem um treinamento anual de desenvolvimento de líderes, a gente investe muito, como o Luciano mesmo colocou, em rodas de conversa, em bate-papo, em trabalhar em parceria com eles, para que eles se sintam também, né, aptos a exercer aí no dia a dia, né, essa responsabilidade de líder. Eu acredito que dados e resultados também são grandes chaves para convencimento e para o entendimento da liderança também, da gente poder realizar as nossas iniciativas, os nossos processos, colocar tudo em prática. Então é sempre bom a gente mensurar o que a gente está fazendo, tudo que vem acontecendo, desde algo bem pequeno, mas também até grandes iniciativas. Então é importante a gente ter consciência numérica também do que vem sendo feito para usar aquilo ao nosso favor. Sim, e a gente percebe que o engajamento da liderança, quando a gente chama para construir junto ali com o RH os processos, também é diferenciado. Então, muitas vezes, quando a gente está aqui redesenhando um processo ou pensando numa ação, a gente chama alguns líderes, né, para trocar, para compartilhar aquilo que a gente está construindo, para entender se faz sentido para ele também. A gente também não tem nenhuma pretensão de entregar algo pronto, engessado, e que ele só execute na ponta, não. Então, nossa ideia é vamos sentar aqui e fazer a várias mãos, e isso tem dado muito certo no nosso dia a dia. Gente, agora que a gente está se encaminhando para os momentos finais do nosso papo, a gente tem aqui um quadro que a gente chama de cartão de embarque. São metáforas que a gente usa com cada parte, cada item de viagens, para vocês trazerem a visão profissional de cada um de vocês. Sim. Então vamos falar de destino primeiro, o destino. Se a marca empregador ideal fosse um lugar, como que seria chegar até lá? E que cenário vocês imaginam em termos de clima, engajamento e experiência do colaborador? Bom, eu vou deixar essa para o Lu responder. Tá bom, Maite. A gente está falando de embarque e desembarque, né? Essa experiência do colaborador acaba sendo uma viagem, e eu acho que essa viagem, né, essa tripulação onde a gente está todo mundo reunido, tem que ser uma experiência onde a gente tenha orgulho de onde a gente está, orgulho desse embarque, dessa jornada que a gente está seguindo. Então, eu acredito que, principalmente quando a gente fala de aonde a gente quer chegar, qual que é o caminho que a gente quer seguir, é o caminho aonde a gente quer estar num lugar onde a gente se sente pertencente, a gente sente orgulho do que a gente faz, orgulho da nossa atuação, e pelo menos eu, e acredito que a Maitê também, a gente tem muito orgulho do caminho que a gente está trilhando aqui dentro da Onfly. Com certeza, todos nós temos. Com certeza. Sintam-se representados. Então agora, vamos direcionar o próximo para a Maitê, que é quando a gente fala de bagagem, aquele momento que eu vou arrumar a mala e tudo que eu quero levar eu não consigo levar. Então, Maitê, na hora da bagagem, se você pudesse levar só um valor ou prática essencial para sustentar o clima, qual que seria? Eu não consigo pensar em outro valor quando a gente fala da Onfly em autonomia. É a nossa rotina diária, é o que a gente espera que o nosso time tenha, e eu vejo como um grande valor nosso e que faz a gente ir tão longe quanto a gente tem ido. Perfeito. Agora vamos para aquela escala, aquela conexão, quando a gente pega um voo ali, que tem essa escala. Qual foi ou qual deveria ser, vou voltar para o Lu agora, a primeira ação concreta para a gente começar a alinhar Employer Branding com cultura real? Jean, sem sombra de dúvidas, escutar o colaborador. Ele sendo o protagonista, né, do nosso trabalho, ele precisa ser escutado, seus anseios, o que ele está pensando, se ele quer mudar alguma coisa, se ele está insatisfeito com alguma coisa, né? Então, o colaborador ele precisa ter escuta, a gente precisa escutar ele precisa falar também. Então, a gente que trabalha no RH, tem essa atuação todos os dias, a gente precisa estar preparado e pronto para escutar o que ele tem a nos dizer e também pensar em formas rápidas, né? E também nem tudo vai ser tão rápido para poder sanar algumas coisas, né? Resolver algumas situações. Então, nosso time ele está sempre ali a postos
para poder escutar, né, o colaborador. Ajustar a rota, né? Perfeito. E na hora da turbulência, aquele momento que todo mundo odeia do voo, o que mais atrapalha as iniciativas de clima e marca empregadora, Maitê? É falta de recurso, de liderança, engajamento, comunicação? Tian, acaba sendo um pouquinho pouquinho, de né, tudo. de tudo, mas na nossa visão, a liderança faz toda a diferença nessa jornada e por isso a gente tem investido tanto no nosso time de líderes aqui. Pessoal, agora aquele momento que quando a viagem vai chegando ao fim, vem o comandante, dá aquela mensagem de bordo, e é hora de vocês darem essa mensagem de bordo, né? Antes de pousar, qual que é o conselho prático que vocês dariam para líderes de RH que queiram fortalecer o clima e a marca empregadora? E aí podem ser os dois agora, tá? Combinado. Bom, se eu puder dar um conselho, seria para começar. Que comece pequeno, não espere ter o melhor momento para, né, fazer as mudanças, implantar ações. Se a gente ficar aqui, né, esperando esse cenário perfeito, ele nunca vai chegar. Então, o importante é ir fazendo um pouco a cada dia e quando você percebe, você já está mudando ali, né, toda uma empresa. Eu acho que uma outra dica muito legal também é o trabalho em equipe. A gente não consegue fazer nada sozinho. Então, a gente precisa do apoio do marketing, a gente precisa do apoio do comercial, do apoio do time de tecnologia. Eu acho que está todo mundo ali em busca de uma única coisa, né? E nós, do RH, em busca da satisfação do colaborador. Então, o trabalho em equipe, principalmente quando a gente quer fortalecer a marca e ter um clima mais saudável, é essencial. Legal, gente. Agora a nossa última pergunta, e aí trazendo trajetória pessoal de vocês e profissional, se tivesse que dar uma dica poderosa para a carreira de quem está na mesma missão que vocês, qual que seria essa dica? Minha dica seria para ouvir o time. As nossas agendas cada vez mais têm sido desafiadoras. Quando a gente olha, né, para a nossa semana, quando a gente para ali para planejar a nossa semana, a gente vê o quanto a gente tem hoje, né, enfim, de reuniões, e a gente às vezes se distancia do time. Então, a minha dica seria para parar, para separar esse momento, que seja 30 minutos ali, para ouvir o time, ter uma escuta ativa, sem julgamento e criar essa relação, né, de abertura para que o time possa trazer e você conhecer genuinamente aquelas pessoas que estão com você. Muito importante isso que a Maitê falou, né? É essencial a gente escutar os nossos colaboradores. E uma outra dica que eu vou dar para os nossos ouvintes, né, para quem está assistindo a gente agora, é se desafiar todos os dias. Quando a gente fala de comunicação, do ato de comunicar, do ato de informar, é sempre legal e importante testar novas maneiras, ser criativo, inovar. E para quem está nessa área é um grande desafio as pessoas receberem as informações e entender, né, aquilo que a gente está querendo passar. Então é muito importante começar pequeno, igual a Maitê falou, mas sempre dar um novo gosto, dar um novo tempero, né, para essas ações, porque eu acho que é muito importante para o colaborador se sentir atraído e buscar, né, pescar aquela informação da melhor forma possível. Acho que a gente fica com excelentes mensagens nesse final. Queria agradecer Maitê e Luciano mais uma vez pela participação, por terem aceitado o nosso convite. Sim. Fica muito claro aí com as contribuições deles, o trabalho excelente que a Onfly vem fazendo, todo o time de RH vem fazendo, acho que deixou muito claro aqui para nós, tá? Agradecer também quem dá vida a esse nosso projeto, José e Vitor do nosso time, Gabriel e Will aqui da produtora, muito obrigado por esse apoio. E mais uma vez, gente, não esqueçam de se inscrever no canal da OnRap no YouTube, ativa o sininho, deixa seu like, hype o vídeo, procura a gente também ali nas plataformas digitais, Spotify, entre outras. E obrigado por ter acompanhado mais um onboard, feito essa viagem com a gente e essa conexão também. Te vejo na próxima. Até mais.